Faces da fome. Este é o tema da série de mensagens deste mês de julho. Tema este que analisaremos a partir do versículo lido há pouco. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como sabemos muito bem, este versículo é parte da oração do Pai Nosso. Oração esta ensinada por Jesus, a fim de não somente ser a marca, estabelecer a identidade de quem é seguidor, discípulo ou discípula de Jesus, mas também ser modelo, referência, padrão da oração que todos nós devemos fazer. Como é do nosso conhecimento também, esta oração, a oração do Pai Nosso, foi ensinada por Jesus no contexto do Sermão do Monte. Sermão este que se inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E dentre os vários assuntos que Jesus discorre no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, um deles é a oração. E não é preciso muito estudo para percebermos duas considerações importantes sobre a oração ensinada por Jesus neste sermão. Uma se refere à forma ou ao modo da oração e a outra ao conteúdo da nossa oração a Deus. Em relação à forma, ao modo da oração, Jesus nos ensina que não devemos orar como oram os hipócritas, como oram os gentios, que usam de vãs repetições e oram muito mais preocupados com a aparência, oram para serem vistos, para serem notados e com isto serem considerados homens de oração, mulheres de oração. Não é deste modo que nós devemos orar a Deus conforme o ensino de Jesus. Pelo contrário, Jesus ensina que nós devemos orar em secreto, no silêncio do nosso quarto, somente nós e Deus. Nós devemos orar com o coração, nós devemos orar com confiança, em vez de usar das vãs repetições, ou então orar apenas para nos mostrarmos aos outros. No que se refere ao conteúdo da oração, Jesus inicia com a oração do Pai Nosso, fazendo 3 referências a Deus. Jesus ora para que o nome de Deus seja santificado. Jesus ora e nos ensina a orar para que venha o reino de Deus e, por fim, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Depois dessas 3 referências a Deus no Pai Nosso, o foco da oração de Jesus se dá em relação à nossa vida neste mundo. O foco da oração de Jesus se dá em relação à minha vida, em relação à sua vida e em relação à vida de todas as pessoas que vivem neste mundo. Tanto é que o primeiro pedido neste sentido de Jesus na oração do Pai Nosso é exatamente o versículo que nós lemos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em sua vida, em seu pensamento, em sua espiritualidade, Jesus tem como pressuposto o fato de que o suprimento das nossas necessidades diárias não depende somente de nós mesmos, mas é fruto da providência divina. Por isso que ele ora a Deus e diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E ao pedir a Deus o pão nosso de cada dia, Jesus se mostra
consciente da necessidade de que todos nós temos em satisfazer a nossa fome de pão. A nossa fome de pão. Jesus sabe da importância que nós temos, a importância diária da alimentação, da refeição de boa qualidade. Isso é essencial, isso é fundamental na vida de todos nós. No entanto, como profundo conhecedor da natureza humana, Jesus sabe muito bem que a nossa fome diária não é somente de pão. Não é somente de pão, o que é extremamente importante, mas somente o pão não basta. Ele sabe que todos nós precisamos de outras coisas importantes para a manutenção da vida, para a sustentação da nossa vida neste mundo. Por exemplo, no início do Sermão do Monte, Jesus fala da fome e sede por justiça. Em Mateus, no capítulo 5, o 6º versículo, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Com isto, Jesus é consciente de que a fome na vida humana não é somente de pão, embora o pão seja essencial. Não é somente de alimento, mas é fome também de justiça. E considerando outras passagens bíblicas, Jesus sabe muito bem também que temos fome de vida, fome de paz, fome de alegria, de salvação de tantos males e ameaças que reduzem e roubam a qualidade da nossa vida. Um outro exemplo, quando Jesus foi levado ao deserto, antes mesmo de contar o seu sermão, de proferir o seu sermão do monte, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E na primeira tentação, o diabo pede para que ele transforme pedras em pães, a fim de satisfazer a sua fome, pois ele já estava 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer. Diz o texto bíblico que Jesus teve fome. Jesus teve fome. E a resposta que Jesus dá ao diabo diante desta primeira tentação de transformar pedras em pães, baseado em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, por um lado, Jesus reconhece a importância do pão na vida de todos nós, a importância do alimento, de se ter o que comer para continuarmos vivendo. Mas, por outro lado, ele nos ensina que a vida humana não depende só do pão. É necessário outras coisas. A vida humana depende também da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para Jesus, consciente ou inconscientemente, queiramos ou não, precisamos. Somos dependentes da palavra de Deus para viver. Se o pão alimenta o nosso físico, nos fortalece e nos dá satisfação e segurança, da mesma forma a palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso espírito, alimenta o nosso interior, alimenta o que somos em nossa essência. Mas é importante explorarmos um pouco mais o conceito de pão nas palavras de Jesus em sua oração do Pai Nosso. Há duas possibilidades de interpretação deste conceito, desta palavra pão. A primeira é no sentido restrito, literal, o sentido mais exato do termo. A segunda possibilidade de interpretação se dá no sentido mais amplo, onde o pão
simbólico, ou seja, um significado mais estendido daquilo que Jesus pretende nos ensinar no que diz respeito à oração, quando pede o pão de cada dia. No sentido restrito, literal, o pão nosso de cada dia é de fato o alimento diário, é o que todos nós precisamos ter para comer hoje, neste dia, fazer, quem sabe, minimamente as 3 refeições do dia. Este é o sentido mais imediato possível, o qual pode ser interpretado tal como aconteceu com o maná, dado por Deus ao seu povo, quando este se encontrava no deserto ao sair do Egito. O maná era o alimento diário, era o pão que caía do céu, o pão que descia do céu, o pão que era dado por meio da instrumentalidade divina e que deveria ser pego para o consumo no referido dia. Da mesma forma, com a oração do Pai Nosso, o seu sentido é assim: o pão deste dia, a refeição deste dia, dá-nos hoje. Ora, Jesus a Deus Pai. Agora, no sentido mais amplo, no sentido simbólico, mais estendido, o pão nosso de cada dia significa não só o pão diário, as refeições que precisamos fazer hoje, mas significa tudo o que nós precisamos para viver. Pão é apenas a referência, a representação, a indicação de tudo que é necessário para a sustentação, para a continuidade da nossa vida terrena. Tal como Jesus, nós sabemos muito bem que somente o pão não garante a nossa vida. Somente o alimento diário não é suficiente para vivermos, pois precisamos de outros elementos fundamentais para a sustentação, a continuidade da vida, como por exemplo a água, o calor do sol. Sem o sol a vida não é possível. Nós precisamos, além do pão, do ar que nós respiramos, precisamos de cuidados para com o nosso corpo, para com as nossas emoções, precisamos de segurança, de motivação, além da palavra de Deus, como já enfatizamos. Desta forma, no sentido amplo, toda vez que oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estamos pedindo não apenas pelo alimento, mas também por tantas outras coisas que são necessárias para a continuidade da nossa vida. Na verdade, nós aprendemos tanto com um sentido restrito, como com um sentido amplo, estendido, do conceito pão na oração do Pai Nosso. A questão não é interpretar, não é optar por uma ou outra interpretação restrita ou ampla do conceito pão. Pelo contrário, nós devemos alimentar o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa espiritualidade, que as duas interpretações são relevantes para todos nós. Tanto a interpretação restrita, o alimento para hoje, para as nossas refeições diárias, como as demais coisas importantes para a nossa vida, devem ser associadas nesta perspectiva e neste contexto de oração. No sentido restrito de pão, nós aprendemos a confiar em Deus, a fim de que Ele nos conceda o que precisamos para comer, para nos alimentarmos bem hoje. No sentido amplo, aprendemos a dependência de Deus em relação a tantas outras coisas que são necessárias a todos nós e também para o nosso bem-estar. Diante da série de mensagens deste mês, do tema Faces da Fome, conscientes das diversas manifestações da fome em nossa vida, eu quero destacar rapidamente
4 atitudes presentes na oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 4 atitudes diante da nossa fome. Não só fome de pão, do alimento diário, mas também da nossa fome de vida, da nossa fome de paz, da nossa fome de segurança e fome da palavra de Deus que nos sustenta. A primeira atitude, a oração. Ao proferir a oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando os seus discípulos como orar. Jesus está ensinando os seus discípulos o modelo, dando o paradigma da oração que deve ser feita, que deve ser dirigida a Deus. E a oração, neste ensino de Jesus, deve ser simples, com assuntos diários, básicos da vida de todos nós, porém, deve ser oração verdadeira. Nesse sentido, ore e expresse a Deus a sua fome, em secreto, no seu quarto, a sós com Deus. Dirija as suas palavras a Ele, fale da sua necessidade de vida, assim como o pão de cada dia. Orar, falar com Deus é importante também para todos nós. Assim como o pão alimenta o nosso físico, sacia a nossa fome, chega ao nosso estômago e nos dá o sentimento de satisfação, a oração alimenta a nossa alma. A oração fortalece a nossa fé. A oração renova a nossa esperança. E a oração é o meio para Deus manifestar a sua providência, o seu cuidado no sustento da nossa vida. Quando oramos, reconhecemos quem somos e quem é Deus. Quem somos? Somos dependentes de pão para continuar vivendo. Somos frágeis, somos limitados, precisamos de muitas coisas para que a vida continue. Somos dependentes da graça de Deus, da bênção de Deus, da providência diária de Deus, para continuarmos vivendo. Quem é Deus? Deus é soberano, poderoso, bondoso, doador e sustentador da nossa vida. E é a este Deus que nós nos curvamos e humildemente oramos, dirigimos as nossas palavras, a nossa voz a Ele, abrimos o nosso coração e apresentamos as nossas necessidades diárias, as nossas fomes. Esta é a primeira atitude, a oração. Ore diante da fome que você tem. A segunda atitude, peça. Ao orar, peça a Deus para saciar a sua fome, seja ela qual for. Peça pelo pão de cada dia, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Peça pelo seu bem-estar. Peça pela providência divina diante das suas incertezas, diante dos seus temores. Peça pela sua segurança. Peça pela paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Paz que o mundo não pode dar. Jesus mesmo nos ensinou que não é pecado pedir. Na oração do Pai Nosso, nós não temos apenas este pedido do pão nosso de cada dia. Há outros pedidos que Jesus nos ensina a fazer a Deus. Jesus mesmo pediu o pão nosso de cada dia. A terceira atitude, ore, peça e creia. Creia.
Creia que Deus escuta a sua oração, creia que Deus escuta os seus pedidos, creia que Ele sabe exatamente tudo que está presente no seu coração. Deus sabe exatamente os seus conflitos, seus temores, as suas frustrações. Mesmo que as nossas palavras não expressem com exatidão o que nós estamos sentindo, porque muitas vezes nós nos perdemos em meio aos temores, às tantas emoções, mesmo que nós não expressemos exatamente com as nossas palavras o que nós estamos sentindo. E porque nós estamos inseguros, creia que Deus sabe muito bem a situação, o momento que nós estamos enfrentando, sabe muito bem do que nós precisamos. Creia, ao orar, peça, e ao pedir, creia, tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração. A oração não deve ser feita para mostrar que nós somos fortes, que nós somos autossuficientes, mas a oração deve ser feita para mostrar que somos frágeis, que somos fracos e que precisamos da ajuda divina em nossa caminhada neste mundo. Por isto, na oração nós pedimos. E se nós pedimos, nós devemos crer. Crer na escuta divina e crer também na providência divina. Na nossa tradição reformada, oração é meio de graça. É o meio pelo qual Deus manifesta a sua graça em nosso favor. E graça, nas Escrituras, significa que o mais forte vem em direção, vem em socorro, vem para ajudar o mais fraco. Oração é meio da graça de Deus ser manifestada em nossa vida. Nesse sentido, creia que Deus é gracioso, creia que Deus é bondoso e que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pensa, do que tudo quanto você pede. A quarta e última atitude, extraída desta pequena passagem da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, o pão nosso de cada dia. A quarta atitude é: tenha esperança. Tenha esperança. Ter esperança não significa orar, pedir, crer e cruzar os braços para ver o que vai acontecer, para ver como Deus vai agir. Ter esperança não é sinônimo de passividade. Esperança em Deus significa vida ativa. Esperança em Deus significa vida que segue, significa continuar em frente, continuar adiante na perspectiva da fé, na perspectiva da confiança e da soberania de Deus em nossa vida. Esperança é vida com Deus. Em outras palavras, orar, pedir e crer não é uma receita mágica, no sentido de que tudo vai acontecer da maneira como nós queremos. Mas tenha certeza de que quando você ora, pede e crê, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você e concederá o que é necessário no que diz respeito ao suprimento das nossas necessidades. E Deus, na sua soberania, fará o que é o melhor para a nossa vida. Para concluir, Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E se as bem-aventuranças estão no lugar de ser a introdução de tudo aquilo que virá no Sermão do Monte, então nós podemos afirmar: bem-aventurados
os que oram. Bem-aventurados os que pedem. Bem-aventurados os que creem. Bem-aventurados os que se alimentam da esperança que vem do alto. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você e todas as pessoas que praticam estas atitudes em relação às fomes que nós temos, seja fome de pão, seja fome de vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.